Gente, começou hoje e vai até o dia 2 de janeiro a consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde para saber a opinião da população sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 até 11 anos de idade. As contribuições devem ser enviadas online para o site do Ministério. Eu quero falar sobre esse assunto agora com a coordenadora. Eu quero ouvir agora a coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Goiana de Pediatria, Mirna de Souza. Coordenadora, boa noite. Boa noite, Adevar. Boa noite a todos. Eu queria saber da senhora exatamente o seguinte: é uma consulta popular para falar de um assunto técnico. Tá certo isso? Isso nos preocupa bastante, né? A gente teve aí na história da humanidade algumas vacinas que mudaram a sobrevivência no planeta, a qualidade de vida. Um exemplo, a vacina da polio, que era uma vacina de vírus vivo e que foi, inclusive, numa fase experimental. Talvez, se a gente tivesse feito uma consulta pública naquele momento, a gente aí não tivesse erradicado a poliomielite selvagem, né, pelo vírus selvagem. Então, me preocupa bastante, né, alguns especialistas, porque a pandemia, ela vive várias etapas, né? A gente, de fato, melhorou e avançamos como né, raça no planeta Terra, diante desse vírus que chegou no planeta e fez um estrago tão grande em todo mundo, e a pandemia mudou em função da vacina. Isso não é novidade. Historicamente, as pandemias são controladas com vacinação ampla, maciça da população. Então, quando a gente começa a discutir esse aspecto técnico, né, a vacinação ela é uma coisa que a gente precisa fazer pensando no coletivo. Tá. Então, para benefício epidemiológico de uma população. Difícil quando a gente coloca isso para a pessoa, né? Coordenadora, vamos pensar da seguinte forma: a Anvisa, que é o órgão técnico, já liberou, correto? Ela avaliou e tem condições técnicas de fazer isso. Se essa consulta popular for negativa, o que o governo pode fazer? Vai ter um problemão nas mãos, né? Uma vez que é proposta essa consulta pública, imagina-se que o resultado vai ter que ter algum valor, né? Imagina como que a gente vai discutir isso se essa consulta pública, por acaso, vier negativa. Eu tenho uma crença de que não. A gente tem aí um Programa Nacional de Imunização e uma história muito bonita de vacina, com prevenção de doenças evitáveis, de mortes evitáveis, que é exatamente isso que a vacina da Covid se propõe em crianças, né? São mortes evitáveis. Mas é um problema, o governo vai ter um problema em relação a esse resultado se for negativo. Eu queria usar com a senhora exatamente alguns argumentos que eu tenho visto e ouvido em relação às pessoas que não querem a vacina. Vão usar meu filho como cobaia numa vacina que é experimental. Como é que a senhora responde isso? A vacina ela já não é experimental mais, né? A gente já tem... Esse argumento ele valia há um ano atrás, há 8 meses atrás, né? Hoje ela não é experimental mais. A gente já tem a fase 4, né, da vacinação, com um tempo aí significativo. Nessa faixa etária especificamente, né, de 5 a 11 anos, que é uma faixa etária incluída mais recentemente, a gente já tem milhões de crianças vacinadas, né, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Então, as informações elas estão chegando com uma rapidez muito grande. Então, é preciso ter cuidado quando a gente fala que é experimental, exatamente em que momento que nós estamos fazendo essa afirmação. Coordenadora, muitos vídeos que você... a vacina da criança, ela é diferente da vacina do adulto? Não, ela só é dada numa dose menor. Porque o sistema foi comprovado que como o sistema imunológico da criança ele é mais, vamos dizer, eficaz, né, eficiente, ele consegue reproduzir a resposta imunológica com uma dose de 1/3 da dose do adulto. Agora, quando a Covid chegou, muita gente falava e a gente tinha aquela ideia, mas é só no idoso que é pior, aquela coisa toda. A criança também corre o mesmo risco? Não, de fato, essa pandemia... Ela incidiu de forma muito mais impactante em outras faixas etárias. Crianças e adolescentes foram, de fato, poupados. A gente teve uma outra realidade, um número reduzido de mortes e casos graves quando comparados a outras faixas etárias.
mas a gente estamos tendo mortes e casos graves por Covid. Quando a vacina se torna segura e a gente sabe que essas mortes são evitáveis, o grande argumento. Independente da quantidade de crianças que morreram, e foram em número bem menor quando comparado com outras faixas etárias, hoje são mortes evitáveis. Eu quero reforçar com a senhora, por que é tão importante vacinar as crianças também? Nós vimos aí, com a evolução da pandemia, que à medida que a gente foi avançando na proteção vacinal das diferentes faixas etárias, a gente viu proteção. Então, essas faixas etárias começaram a morrer e a complicar menos. E agora a gente vê a Covid incidir de forma muito mais grave nos não vacinados. E as crianças e adolescentes, principalmente as crianças menores de 11 anos, elas não estão vacinadas. Então, nós temos agora uma nova etapa da pandemia. E enquanto o vírus circula, ele muda. E ao mudar, a gente abre possibilidades de variantes com maior gravidade. E aí a população toda corre risco. Então, para a gente controlar uma pandemia, eliminar um vírus ou controlar um vírus, é preciso que haja vacinação maciça de todos os indivíduos, em todas as faixas etárias. Muito obrigado pela participação da senhora. Boa noite, Feliz Natal. Obrigada para você também. Feliz Natal.